professor, tenha um bom dia de hoje, um bom momento para nós estudarmos um pouquinho. Chegamos ao final desse semestre, eu acho que é um bom relacionamento para a gente que ocorreu durante esse semestre todo. Meu nome é Everaldo Machado, hoje estou usando uma camisa azul, tenho o cabelo castanho claro, uso óculos, sou uma pessoa alta, da cor branca. Então, na verdade, o que a gente está pensando hoje com vocês para a gente poder trabalhar nesse programa de recuperação e aprofundamento, lembrando que nós estamos trabalhando sempre com o quê? Com o primeiro ano do ensino médio. Então, para a gente poder lembrar um pouquinho para nós, a gente está trabalhando com a primeira série do ensino médio, nós vamos trabalhar já com a primeira situação de aprendizagem 1, do volume 2, da primeira parte para nós, que nós vamos iniciar o estudo para esse terceiro bimestre, ou seja, nosso segundo semestre. Então, o que nós estamos trazendo esse material? Todo esse material que nós utilizamos no dia de hoje, de estudo, que nós vamos estar utilizando sempre, ele está sempre na nossa caderno lá do Aprender Sempre, na nossa página da EFAP, basta vocês acessarem o QR Code ou ir através do link ou entrar na página da EFAP para buscar esse material, para vocês terem acesso a esse volume, para poder começar a estudar. Bom, então, para o nosso momento de ATPC, a gente lembra que nós estamos ainda na semana A e na semana B, então nós temos esses dois momentos, nós temos a formação de etapa, tivemos uma formação de 45 minutos, o seu desdobramento da pauta, agora nós estamos na semana B, nós estamos fazendo essa gravação para vocês, e nós vamos ter o quê? 45 minutos do ano e série, e depois um momento do nosso desdobramento, para a gente poder trabalhar com esse pensamento dessa ATPC de hoje. Então, para a gente poder pensar um pouquinho mais, só para vocês lembrarem onde está o material, basta vocês acessarem lá a nossa página do Centro de Mídias, vocês vão observar que nós temos que fazer o login ano e série, né? Nós vamos colocar o nosso login, nossa senha, vamos procurar pelo material Aprender Sempre, né? Recuperação e aprofundamento, a data da formação, que são nas quintas-feiras, e aí nós mandamos pesquisar, aí vai baixar todas as formações, tanto essa que eu estou fazendo com vocês estão assistindo, como as outras que ocorrem no dia de hoje, que também, às vezes, da segunda série, terceira série do ensino médio e das séries dos anos fundamentais. Então, isso é o nosso repositório para vocês conseguirem ver ou visualizar todas as formações. Bom, então, para a gente poder dar continuidade à nossa pauta de hoje, nós temos o nosso cronograma de informação. Então, o que nós estamos trabalhando hoje, né? Nós estamos trabalhando com a situação de aprendizagem 1, nós estamos trabalhando com esse primeiro ano do ensino fundamental, ensino médio, e nós estamos trabalhando o quê? Com o terceiro bimestre, onde nós vamos descrever ou trabalhar um pouquinho mais com vocês a respeito do pensamento computacional, ver um pouquinho do seu processo, como ele se dá na prática, como que a gente faz isso em uma atividade. Bom, pensando então nisso, os nossos objetivos de hoje é o quê? Revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa. Nós vamos estar explorando a situação de aprendizagem 1 do volume 2 da primeira série do ensino médio, na perspectiva do pensamento computacional, para nós dar ênfase na construção de um algoritmo, não é isso? Por meio de um fluxograma. Bom, então, o que nós vamos ter aí? Os principais conceitos e ideias abordados na formação de etapa quando se diz respeito a esse pensamento computacional. Então, como que a gente trabalhou? Segundo Bachmann, aí, em 2017, ele pensa o seguinte: o pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas colaborativamente através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente. Então, a ideia desse pensamento computacional é isso: a gente vai tentar criar um passo a passo, ou seja, fazer um pensamento estruturado de como a gente pode utilizar isso nas nossas aulas de matemática. Bom, então, o que a gente pensa um pouquinho a respeito disso aí, quando a gente pensa nesse pensamento computacional? Nós temos aí uma organização para a gente poder pensar, a gente vai organizar essas ideias, como que a gente faz quais são os encadeamentos que tem de cada pensamento, nós vamos estar trabalhando aí nessas etapas que nós trabalhamos, aí nós vamos definir um produto e depois nós vamos ter o quê? Geralmente a construção de um algoritmo, de uma representação. Bom, então, para a gente poder pensar um pouquinho mais, a gente vai pensar nessa sequência de atividade 1 da primeira série do ensino médio, onde a gente vai pensar um pouquinho e vai dialogar com vocês a respeito desse pensamento computacional, como ele se desenvolve, como ele se dá, como ele se cria para nós. Então, para a gente pensar um pouquinho mais, o que a gente tem a nossa habilidade do dia de hoje? Então, a habilidade que a gente está envolvendo hoje é a habilidade da primeira série, é uma que nós trabalhamos da AEF 09MA
0,9, que ela tem o quê? É compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Então, se a gente for observar, o que é essa habilidade para a gente? Como que ela se desenvolve? Quais são os objetos de conhecimento matemático? O que o aluno ou o nosso estudante, ao final, ele vai ter que dar conta? Ele vai ter que trabalhar com fatoração de expressões algébricas, produtos notáveis, equações polinomiais do segundo grau. Então, no final dessa atividade, dessa habilidade explorada, o aluno vai ter que ter apropriado desse conhecimento, desse objeto de conhecimento, que é a fatoração de expressões algébricas e produtos notáveis, e também vai trabalhar com equações polinomiais do segundo grau. Bom, e aí? Quais são os processos cognitivos que nós esperamos desenvolver, né? Nós temos que ter o processo cognitivo de compreender, de elaborar, de resolver situações. Então, ao final dessa habilidade, ao final dessa sequência, o aluno tem que ser capaz de compreender, resolver e elaborar o quê? A fatoração de expressões algébricas, os produtos notáveis, das equações polinomiais do segundo grau. Bom, e aí? Para que isso ocorra, nós vamos dar nessa sequência, nós temos aí nossos blocos de aula, nós temos as nossas 8 aulas divididos em 4 blocos, sendo que o primeiro e segundo o primeiro bloco ele vai trabalhar o quê? Da fatoração desses polinômios. Na terceira e quarta aula, que compõe o segundo bloco, desenvolvendo os produtos notáveis. Na quinta e sexta, compreendendo o significado de uma equação de segundo grau. E na aula 7 e 8, resolvendo a equação utilizando a fatoração. Então, é importante que vocês conheçam os temas das aulas, saibam por onde que essas aulas vão se encaminhar, para a gente poder melhor estruturar esse pensamento. Então, quando a gente fala disso, o que nós estamos pensando? Quais são os objetivos dessas aulas que nós temos? Então, na primeira e segunda aula, que ele fala de fatoração, é importante a gente ver o quê? Que nós vamos utilizar as propriedades da multiplicação para fatorar polinômios. Vai compreender o significado de produtos notáveis, vai determinar o quadrado da soma e da diferença de dois termos. E aí eu chamo a atenção de vocês, professores, porque quando apareceu os produtos notáveis, nós lembramos que esse aluno estava lá no 7º ano, 8º ano, que ele estava trabalhando com os produtos notáveis. O que acontece para nós no 8º ano com produtos notáveis? Nós desenvolvemos, trabalhamos muitas vezes nos conjuntos dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Agora, quando a gente já está trabalhando com a primeira série do ensino médio, esses produtos notáveis podem aparecer também o quê? Números reais. Quando eu falo para nós que nós vamos trabalhar com soma do quadrado da soma e da diferença de dois termos, eu já conheço uma equação de segundo grau, então eu posso estar utilizando disso para resolver uma equação de segundo grau. É diferente quando ela aparece lá no 8º ano, que nós estamos preparando para ensinar uma equação de segundo grau. Então a gente já tem que ter em mente, pensar que esse aluno, que esse estudante já viu em algum momento aí da sua escolaridade alguma coisa relacionada com o quadrado da soma de dois termos, já viu os produtos notáveis e já trabalhou o que? Com a fatoração, mas ele está com dificuldade. Então, é hora de retomar e aquele estudante que não tem a dificuldade, é hora de nós avançarmos, mostrarmos isso como que ocorre no conjunto dos reais, ou seja, colocar esses graus a mais, às vezes, de dificuldade, tornando esse conhecimento mais amplo, né? Já na segunda aula, terceira e quarta aula, ou seja, no nosso segundo bloco, a gente vai fazer o quê? Nós vamos desenvolvendo os produtos notáveis. Então, determinar o produto da soma pela diferença de dois termos, determinar o cubo da soma pela diferença de dois termos. E aí nós podemos ampliar, lembra esses conjuntos numéricos que estão trabalhando. Então, quando ele trabalhou com isso lá na sua série inicial, ele não tinha toda essa gama de conhecimento que ele tem hoje. Então, a gente vai aprofundar. É olhar com a habilidade do 9º ano, mas não com o olhar do 9º, mas com o olhar da primeiro ano do ensino médio. Então, é isso que a gente vai da primeira série do ensino médio. É isso que nós, professores, vamos ter que estar observando. Então, sempre que eu estiver trabalhando isso, o meu olhar é com o aluno do ensino médio. Apesar da habilidade começar a ser trabalhada, ela foi desenvolvida lá no 9º ano, nós aqui estamos trabalhando com o aluno do primeiro ano, primeira série do ensino médio. Então, nós temos que fazer com que essa habilidade venha sobre esse objeto de conhecimento do primeiro ano para nós.
Bom, o que mais que nós temos aí? Quando a gente fala disso daí, na nossa quarta quinta e sexta aula, compreendendo o significado da equação, é compreender o conceito de equação polinomial do segundo grau. Identificar uma equação do segundo grau completa e incompleta. E aí eu chamo a atenção de vocês, professores. Eu já falei algumas vezes, mas é bom a gente reforçar. Se nós falarmos que esse conteúdo nosso, ele trabalha, né, as nossas habilidades, as nossas competências e os nossos objetos de conhecimento, eles são em espiral, ou seja, conforme ele vai passando os seus anos e séries e vai aumentando a amplitude dessa espiral, ou seja, vai ficando cada vez maior, vamos pensar o seguinte, quando é a primeira vez que ele vê uma equação do primeiro grau? Desculpa, do segundo grau. Qual a primeira série que ele começa a trabalhar com isso? Qual o primeiro ano que ele começa a trabalhar com isso? Quando a gente vai buscar, nós imaginamos, a resposta é óbvia. Nós trabalhamos com a equação do segundo grau no nono ano. Ótimo, é isso aí. Só que ela vem sendo preparada, ela vem sendo trabalhada com esse aluno, não com o nome de equação do segundo grau, mas com outros nomes, ao longo de toda a nossa escolaridade. Se a gente pensar quando nós trabalhamos lá nos anos iniciais, quarto, quinto ano, e nós colocamos para um aluno, olha, encontre a área de um quadrado de lado 2, e ele vai saber que o produto entre os lados vai dar área 2, e aí ele vai saber que 2 vezes 2 é 4, e aí eu falo para vocês, para os alunos, olha, qual seria então, se eu tivesse para nós uma área de 16, qual seria o lado desse quadrado? Quando o aluno faz esse pensamento, procurar que número vezes ele mesmo dá o 16, o que ele está resolvendo? Na verdade, ele já começou a resolver uma equação do segundo grau, mas ali não tem o nome de equação do segundo grau. Ela já tem o nome do quê? De uma equação, apenas de área para vocês. Então, e aí nós trabalhamos vários exercícios, vários itens nessa perspectiva durante o ensino fundamental 1 aí. Quando chega no fundamental 2, tudo bem, eu não vou resolver mais, vou deixar lá para o nono ano. Aí nós estamos trabalhando com raízes. O que é encontrar a raiz? Como que eu encontro a raiz quadrada de 16, a raiz quadrada de 36, a raiz quadrada de 25, né? Esse momento, olha, qual o número, qual que é o valor da raiz quadrada? Quando eu ensino esse aluno a resolver uma raiz quadrada, eu só não coloquei a álgebra, eu só não coloquei o x ao quadrado. Eu só não coloquei o nome equação do segundo grau. Mas, na verdade, o conceito que está sendo trabalhado é o quê? Equação do segundo grau. Está vendo que o nosso conteúdo ele começou lá? Ele foi o quê? Ele foi tomando amplitude, foi tornando cada vez maior. Aí nós vamos lá para o sétimo, oitavo ano, que nós introduzimos aí os nossos quadrados perfeitos, como está colocando aí para a gente, aí nós vamos para produtos notáveis, que na verdade nós estamos trabalhando várias vezes com a ideia de segundo grau para vocês. E quando nós trabalhamos na geometria, teorema de Pitágoras, o que é encontrar um teorema de Pitágoras? Na verdade, resolver o teorema de Pitágoras é resolver uma equação do segundo grau. Então, o nosso estudante, quando ele está resolvendo essa equação do segundo grau, ele está resolvendo o quê? O nosso teorema de Pitágoras. Nós não falamos para o aluno, para o nosso estudante, que é uma equação do segundo grau, mas ele já está resolvendo uma equação. Quando chega no nono ano, o que eu faço com o nosso estudante? Aí eu mostro para ele todas as equações do segundo grau, das formas completas, das formas incompletas, e mostro as formas de resolver. Será que ao longo desse nono ano, eu como professor, eu mostrei para ele o caminho? Será que quando eu dei para ele uma equação, para ele encontrar a raiz no meu pensamento, já mostrava para esse aluno, para esse estudante, que aquilo lá no futuro ia tornar uma equação de segundo grau? Eu não preciso contar para ele o que vai virar, mas eu já tenho que ter preparando esse estudante para essa formulação que ele vai ter lá no nono ano. E aí eu trabalho com o produto notável da mesma forma. Quando eu chego no nono, eu falo, olha, lembra que vocês achavam de área, de figura? É uma equação do segundo grau incompleta. Aonde está faltando quem? O termo B, que é o BX, ou seja, aquele termo não tem. Quando eu encontrava o nosso produto, a nossa equação, através do quê? Do teorema de Pitágoras, era uma equação do segundo grau, que geralmente, na maioria dos casos, ou não aparece o termo B, ou não aparece o termo C, mas dá para a gente resolver, não é? Então a gente consegue trabalhar dessa forma. Então fazer isso. Ah, e a equação do segundo grau parou também ali no nono ano? Não, ela continua no segundo, e a gente vai ampliar um pouquinho mais quando a gente trabalha com as funções polinomiais do segundo grau,
ela vai trabalhar um pouquinho mais aí no nosso ensino, na segunda série, quando a gente calcula área, volume, aparece um monte de equaçãozinha do segundo grau. E quando a gente vai lá para a terceira série do ensino médio, que a gente trabalha aquelas coisas de retas, equações da reta, distância entre retas, o que nós estamos resolvendo? Também uma equação de segundo grau, para não falar nos outros conteúdos que nós temos. Então, só para mostrar que eu tenho que ter essa visão longitudinal, que nós já comentamos em ATPC passado, ver o conteúdo na sua longitude, para a gente poder entender como que ele é feito a cada ano em série, ou seja, como se dá as suas etapas de divisão. E sempre o seguinte, sabendo aonde eu estou partindo até onde eu quero chegar. Então, quando eu trabalho o nono ano bem trabalhado, eu sei que eu deixei algumas arestas, alguns caminhos abertos para que esse professor do ensino médio, ele consiga partir dali para frente, ele resgata até onde veio e consegue partir. Então, é essa ideia que a gente queria passar para vocês neste momento. Quando a gente chega na aula 7 e 8, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar com a resolução da equação utilizando a fatoração. Dos métodos que foi escolhido, aqui está a fatoração, mas eu posso utilizar outros métodos. Eu posso utilizar soma e produto, posso utilizar Bhaskara, posso utilizar da forma que eu achar melhor, da forma que eu entender mais fácil. Então, aqui a gente vai trabalhar com a fatoração, porque é importante, mas também eu posso utilizar o quê? De outras formas para a gente resolver ou desenvolver esses conteúdos para nós. Bom, e aí? Então, pensando nisso, o que vem a ser, o que tem a ver, então, esse pensamento computacional? Quando a gente fala em pensamento computacional, na verdade, a gente está tentando fazer o quê? Uma ligação entre esses conteúdos, entre esses pensamentos de uma resolução. Na verdade, quando a gente fala em fluxograma, a gente está tentando estruturar um pensamento computacional dentro de quem? De um fluxograma, ou seja, passo a passo, como eu devo fazer. Quando a gente for pensar nisso, a gente trouxe um exemplo aí genérico de fluxograma para vocês, mas como que a gente trabalha com ele? Como é essa metodologia para a gente poder construir um fluxograma dentro do pensamento computacional? Então, como que eu vou resolver com ela? Então, começa o quê? Quando eu faço a leitura do problema. Então, primeira coisa que eu vou ter um problema, uma coisa sem solução, eu fiz a leitura desse enunciado, pode ser um enunciado, pode ser uma equação, pode ser um desenho, ou seja, eu li ele, eu sei o que eu devo fazer com ele ou não. Aí vem aquelas perguntas, né? O que eu vou fazer com isso? Então, nós começamos a identificar, fazer a identificação dessa pergunta. A partir da leitura, eu vou pensar no que eu posso fazer com ele, e aí eu vou começar a pensar um pouquinho mais a respeito disso. Aí que eu vou olhar para o problema, fazer a minha coleta de dados. Todos os dados que eu posso coletar, tudo aquilo que eu posso utilizar no problema. Muitos dados não são utilizados, mas não é nesse momento. Então, tudo aquilo que faz parte, para mim, do problema está sendo levantado ali dentro. Bom, e aí? Aí eu vou aplicar uma estratégia de resolução. Aí a partir do momento que eu levantei os dados, eu identifiquei a pergunta, eu vou começar o quê? A resolver esse problema. E aí a gente parte para finalização, para ter o final para nós desse problema. Então, são esses passos que nós buscamos na hora que a gente pensa no pensamento computacional do fluxograma, ou seja, o que eu vou estar utilizando, né? E aí a gente pode pensar, como que então que eu trabalho com isso, né? E aí vocês vão falar que eu parei na estratégia para resolução, né? Apliquei a estratégia. Aí apliquei a estratégia. Quando eu apliquei a estratégia, na hora que eu escolhi uma estratégia, eu tenho todos esses dados para eu poder resolver esse problema? Se eu não tiver, eu vou ter que buscar uma nova estratégia. Aquela estratégia que eu escolhi não foi legal, não deu certo. Então, não dá. Vamos dar um exemplo. Eu tenho que resolver uma equação de segundo grau. Mas eu escolhi, eu vou resolver por Bhaskara. Olha que legal. Então, eu vou trabalhar por Bhaskara, mas falta alguma coisa ali, eu não consigo calcular. Então, o que eu tenho? Eu posso buscar uma outra. Mas vamos supor que eu estou... não, essa daqui, então, agora eu vou fazer por soma e produto. Olha que legal. Escolhi soma e produto, estou trabalhando com soma e produto, caiu para nós uma raiz lá, uma raiz de 4, uma raiz de 3, uma raiz de 5, que eu tenho que trabalhar com ela. Eu não consigo achar um número que somado dê raiz de 5. Eu não consigo achar, talvez, um número que multiplicado dê para nós um valor aí, uma raiz de 7, vamos dar um exemplo. O que eu faço? Será que eu vou ficar tentando, ou é melhor eu mudar a estratégia? Aí eu vou lá e mudo a estratégia de novo. Aí eu penso numa outra estratégia. Então agora é melhor por Bhaskara. Então eu vou mudando essas estratégias de acordo com os dados que eu tenho. Então nem sempre a gente pode falar no pensamento computacional, vai chegar um momento que ele bifurca, eu tenho que fazer uma opção, eu tenho que fazer uma escolha. Talvez a escolha seja voltar a uma etapa anterior. Ou
na verdade, talvez eu possa continuar. Então, se eu escolhi uma estratégia, ela dá certo, eu tenho todos os dados, eu vou partir para a minha resolução do problema. Aí fiz a minha resolução do problema, tá bonitinho. O que eu vou fazer? Vou analisar esse resultado. Será que esse resultado faz sentido? Sim ou não? E aí, se faz sentido, o problema está resolvido. Se não, eu vou ter que voltar de novo na resolução. Aonde está o problema? Voltando para nós, a nossa equaçãozinha do segundo grau, imagine que eu estou procurando um lado do quadrado, né? Então, venho lá para nós, eu sei que para nós que o lado elevado ao quadrado é igual à área. Aí eu falo que eu tenho uma área 16, aquela bem simples que eu estou usando para vocês como exemplo. Bom, se a área dá 16, qual o valor do lado? Eu sei que resolvendo a equação segundo grau, ou seja, A ao quadrado igual a raiz de 16, vai dar o quê? Que A é igual a mais ou menos raiz de 16, A vai ser igual ao quê? A mais ou menos 4. Bom, eu posso usar o negativo? Posso usar o positivo? Então, eu tenho duas respostas. Pode ser o mais 4 ou o menos 4. Bom, aí eu vou olhar, esse resultado faz sentido? Mais 4 ou menos 4? Bom, o menos 4 eu sei que não existe um lado negativo para nós de medida. Então, esse resultado não faz sentido para mim. Se ele não faz sentido, ele vai ser o quê? Ele não serve para a minha resposta do problema, ele vai ser descartado. Aí eu vou testar o 4. Opa, o 4 pode ser. O 4 faz sentido, então ele é a resposta do meu problema. Perceberam que são tomadas de decisões? Então, quando nós falamos para vocês a respeito desse pensamento computacional, a respeito que nós estamos trabalhando com o fluxograma, é estruturar esse pensamento. Na verdade, na prática, nós já fazemos isso. O que a gente vai fazer é organizar isso. Então, o fluxograma ele vem para organizar esse pensamento passo a passo e saber a melhor forma de escolher a sua metodologia de resolução. Bom, e a última coisa que a gente colocou, que a gente estava descrevendo lá, era a nossa análise de dados. Então, eu analisei tudo isso, eu vi como funciona, ou seja, esses dados que nós analisamos, esses resultados que nós tivemos, deu certo, o exercício está resolvido. Se deu errado, talvez eu errei lá na frente, eu tenho que começar com a leitura de novo do problema. Então, são sempre passos que eu posso parar no momento e voltar novamente ao passo anterior, ou até o começo do exercício. Então, é assim que nós vamos trabalhar com esse pensamento computacional. E está ligado ao quê? Quando eu falo de pensamento computacional ou de fluxograma, é como se eu estivesse criando um algoritmo para resolução. Eu vou fazendo assim, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, e no final a gente vai terminar esse exercício. Bom, então vamos lá. Para a gente poder pensar um pouquinho mais aí como que a gente vai trabalhar. Selecionei para vocês uma atividade que é lá da aula 7 e 8 para nós, do nosso material Aprender Sempre, onde fala assim, ó, é um cano Saresp de 2012, ó, cortando quadradinhos de 4 centímetros nos cantos de uma folha de cartolina quadrada e dobrando os lados, obtemos uma caixa com 128 metros cúbicos de volume. Determine as dimensões dessa caixa. Bom, neste momento, professor, eu dou um tempinho para vocês resolverem, então vocês pausam o vídeo e vão resolvendo, certo? Então, para o vídeo, resolve. Assim que vocês resolverem, nós continuamos a trabalhar com ele. Ou seja, como que a gente vai fazer, então? Vamos analisar o problema? Olha só, o que nós temos? Cortando os quadradinhos de 4 centímetros nos cantos de uma folha de cartolina. Então, estou tirando 4 pedacinhos de 2 centímetros. O lado para nós, que era um valor x, que eu não conhecia de cada lado desse quadrado, ficou o quê? Esse valor x menos 4, né? Nós podemos observar quando nós falamos a respeito disso daqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse pedacinho aqui foi retirado, ó. Se eu retirei e o todo aqui era para nós x, o que aconteceu para nós? Ficou o quê? Esses resultantes, olha lá, ó, 4 menos x, dá para ver aí para nós? Então, se eu tenho 4 menos x, então o que acontece para a gente? Como que eu vou? Aí eu vou montar a caixa. Então, o que ele fala para nós? Montou-se, né? Tirou-se para nós, e dobrando os lados, obtemos uma caixa de 128 metros cúbicos de volume. Então, o volume que cabe aqui nessa caixa, ele é o valor de quanto? De 128. O que eu sei que é volume? Aí vem para nós, ó, os dados estão aí,
que eu preciso retirar desses dados? Viu o problema? Então, quais os dados que eu tenho? Eu já tenho aqui que os dados, eu tenho os cantinhos que vale 4, eu tenho que o volume vale 128, eu sei que eu chamei aqui para nós como um dado, eu usei x para nós aqui, tudo bem, sendo um lado, o outro lado virou o quê? 4 menos x. Olha todos esses dados que eu tenho para trabalhar. Então, como que a gente vai resolver? Como que eu vou determinar as dimensões dessa caixa? Ou seja, quanto mede esse ladinho de 4 menos x? Ou de x menos 4? E quanto mede para nós? Quais são o valor desse lado dessa figura? Então, vamos lá. Quando a gente pensa um pouquinho a respeito disso, né? Porque vocês já devem ter resolvido, o que eu fiz? Eu fiz a nossa leitura do enunciado. Que mais? Determinei o volume da caixa. Como que a gente determina o volume da caixa? Qual que é a fórmula do volume aí para nós? Todo mundo já deve lembrar a forma do volume. A forma do volume vai ser área da base vezes a altura. Só para a gente colocar dessa forma. Ou o produto das suas dimensões, aí vai depender do que a gente está trabalhando, então vai ser o quê? Lado vezes altura. Eu sei que um lado vale quanto? Vale 4 menos x, o outro lado vale 4 menos x, não é isso? Vezes 2, que é a minha altura, vai ser igual a quanto? Ao nosso valor, que era 128. Olha lá, já consegui determinar o volume da caixa. Então, eu já sei a formulinha do volume da caixa. Então, volume para nós de uma caixa vai ser igual a quanto? A área da base, não é isso? Então, vamos lá. A área da base vezes a nossa altura. Tudo bem? Bom, já consegui determinar, então, a fórmula do volume. Bom, o que mais que eu preciso? Coletei os dados. Então, todos aqueles dados que eu tenho 4, eu tenho x, eu tenho 4 menos x, que aparece pelo desenho, não é isso? Bom, aí eu vou construir a expressão e simplificar se possível. Será que eu consigo construir essa expressão? Vocês já devem ter construído, né? Naquele momentinho que a gente ficou parado, vocês construíram ela. Construíram a expressão. Tenho todos os dados? Se eu tiver todos os dados dessa expressão que eu consegui resolver, tanto do volume, qual a expressão? Do volume, ó. Consigo receber o volume? Será que eu tenho volume? Eu tenho a área da base? Eu tenho a altura? Aí, se eu tenho todos esses dados, apenas falta um, eu vou aplicar a regra do complemento do quadrado. Por quê? Porque é assim que ele está falando. Vamos ver como fica isso, então, na prática, né? Para a gente poder trabalhar. Então, quando a gente está trabalhando com isso, olha lá o que nós fizemos. Então, nós colocamos, ó, que o volume para nós vai ser igual a quanto? A 4 menos x elevado ao quadrado, ou seja, o lado vezes o lado, vezes a sua altura, que era quanto? Que era 2, que era igual ao volume 128. Tudo bem? Então, aí nós já conseguimos resolver. Então, aquela primeira etapa do fluxograma nosso, nós já demos conta. Tudo bem? Então, vamos lá, só para mostrar para vocês. Então, da leitura do enunciado, o que nós fizemos aqui? Retiramos aqui, determinamos esse volume, tudo bem? Coletamos os dados, todos os dados estão colocando aqui, construímos uma expressão. Bom, só construímos essa expressão? Não, eu tenho também o quê? Simplificar essa expressão. Fui simplificando cada vez mais até torná-la da forma mais simples possível, né? Tenho todos os dados para fazer. Olha só, não está faltando nada, apenas uma variável, não é isso que a gente tem que trabalhar com ela. Ficou uma expressãozinha bem tranquila para nós, do tipo aqui, ó, x ao quadrado menos 8x menos 48 igual a zero, tudo bem? E aí? Bom, fiz ela, simplifiquei, já tenho os dados, dá para mim resolver, não tem problema nenhum, eu vou começar a resolver. Então, se eu vou começar a resolver, eu vou escolher uma regra para resolver. Aqui eu estou pedindo para a gente trabalhar o quê? Com a regra do complemento do quadrado, tudo bem? Mas se eu não optar por essa regra, eu vou fazer o quê? Utilizar uma outra metodologia, que está lá no nosso cantinho, que a gente colocou aqui para nós, tudo bem? Vou utilizar uma outra forma aí para a gente resolver e vou partir para a resolução. Se eu vou trabalhar com a regra do complemento do quadrado, que é isso que a gente está trabalhando, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou obter os dados para a gente poder trabalhar com isso. O que acontece para nós? Como que eu vou resolver? Eu vou colocar lá que x ao quadrado menos 8x é igual a 48, não é isso? O que eu vou trabalhar? Vou fazer uma divisãozinha aqui por 2 para a gente tentar obter que valor que é esse cara aqui, né? Que é esse 8 menos x, ou seja, que número multiplicado por 2 deu 8 aí para nós. No caso, nós já sabemos que é 4, né? E aí a gente sabe o quê? Que 4 ao quadrado é 16. Não sei se vocês estão lembrando como que a gente trabalha com regra do complemento do quadrado aí. Então, eu já sei que 4 ao quadrado, x menos 4 ao quadrado é igual a 64, que é o valor. Por quê? Eu estou trocando esse cara aqui, x menos 4 ao quadrado, que eu tinha lá na frente, por quanto?
por 64. Estava aqui na cara, né? Já estava fácil da gente fazer. Bastava a gente olhar, já estava o complemento do quadrado pronto. Para a gente que é professor, está fácil. Mas será que para o meu estudante ele já conseguiu visualizar isso na frente, que era só passar o 2 dividindo e dava conta de resolver? Eu acho que não. Então, por isso que a gente tem que mostrar para o aluno esse passo a passo, tá? Então, a gente resolveu dessa forma. Aí, o que aconteceu? Nós chegamos a esse valor aqui, não é isso? Ó? Deu para nós que nós resolvemos que era mais ou menos raiz de 64, ou seja, nós chegamos ao primeiro x, que é igual a 12, e ao segundo x, que é igual a menos 4, tudo bem? E aí nós vamos obter essas respostas. O que nós temos aí para a gente quando a gente trabalha com resposta? A gente tem o quê? Os valores que nós vamos estar atribuindo. Eu posso usar a resposta negativa? Não sei. Mas se eu falo que o x vale 4, se eu tiro 4, vai dar 0. Ou seja, não tem jeito de eu montar um quadrado, uma caixa, alguma coisa de lado zero. Então, esse valor tem que ser descartado. Então, qual o valor que eu vou utilizar aí no caso? O número 12. Então, eu tenho que fazer essa análise, tá vendo? Eu estou analisando o problema, analisei, deu certo, o que acontece? Agora eu estou resolvendo ele, ou seja, eu estou trabalhando o quê? Eu vi que os lados têm que medir quanto? 8, que seria 12 menos 4 vai dar 8, e aí vai dar o que para nós? O lado 2. Então, quando nós falamos a respeito de pensamento computacional, é isso que eu quero falar, quero mostrar para vocês, que na verdade é esse encadeamento de pensamento que a gente tem que tomar uma decisão. Eu faço a leitura, retiro os dados, encontro uma equação, escolho um método de resolução e trabalho com ele. Se deu certo, ótimo. Se não deu, aonde que eu vou voltar? Qual foi a parte que eu deixei de lado, que não deu às vezes para resolver? Qual foram os dados que estão faltando? Aonde mais eu devo ler? Então, esse pensamento computacional, quando a gente fala de fluxograma, é isso. É criar uma ordem, criar um fluxograma mesmo, um pensamento estratégico, ou seja, organizar esse pensamento, organizar as minhas formas de resolução. Lógico que esse exercício eu apliquei dessa forma. Para cada item que a gente vai analisar, a única coisa que a gente pode falar que a gente vai garantir realmente é o quê? A leitura do enunciado, talvez vai retirar os dados, montar uma equação e vai resolver o problema. O problema vai estar no meio, porque cada um eu posso rechear de uma forma, vai depender do como eu estou trabalhando, quais são as estratégias que eu estou utilizando. Então, esse pensamento computacional a gente vai criando. Quando a gente leva numa máquina, a máquina tem uma opção, faz isso ou faz aquilo. É como a gente pensasse assim, vamos descobrir a altura de alguém, né? Como que eu posso fazer para descobrir a altura de alguém? Eu vou falar assim, olha, eu quero saber se o cara é alto ou é baixo. Então, vamos pensar uma estratégia. Olha, quando você passa numa porta, você abaixa a cabeça? Sim ou não? Se o cara falar que abaixa a cabeça, automaticamente eu já sei que ele é menor que uma porta. Tudo bem? Se ele falar que não abaixa a cabeça, ele é menor que a porta. Se ele falar que ele tem que abaixar, eu já sei que ele tem pelo menos quase 2 metros ou 2 metros e pouquinho de altura. Tá vendo? Aí eu vou fazendo mais perguntas para mim poder. Então já sei que ele tem mais de 2 metros de altura. Olha, você é alto o suficiente para assim, trocar uma lâmpada sem precisar de banquinho, para eu poder tentar saber a altura. Então eu vou jogando questões para eu poder tentar pensar dessa forma. Se eu falar, não, se ele passa na porta sem abaixar a cabeça, bom, aí eu falo assim, bom, você sente, é fácil para você, vamos supor, quando você senta numa cadeira, você encosta o pé no chão? Se o cara encosta o pé no chão, eu já sei que ele tem pelo menos mais de 1,60 m de altura, tá? E de uma cadeira padrão. Então, tá vendo? Nós vamos jogando perguntas que aonde der sim ou não, só para a gente pensar, ele vai falando para mim, dando informações para mim resolver. Isso é um algoritmo que a gente faz às vezes em computação ou na parte computacional para a gente resolver algumas questões de perguntar. Quem usa muito é a teoria de resposta ao item, esse tipo de perguntas. Mas aqui que eu estou falando, por que eu estou usando esse exemplo da avaliação? Para vocês pensarem que o pensamento computacional é você criar um algoritmo para a resolução de um determinado problema. Neste caso, a gente está criando um algoritmo para resolver o quê? Uma equação do segundo grau, utilizando o complemento dos quadrados. Tá? Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês nesse item que a gente escolheu aí na hora da gente trabalhar com vocês. Bom, então, para esse momento de ATPC, que vocês vão discutir um pouquinho, o que eu sugiro para vocês? Dá uma revisitada nesse conhecimento que vocês têm de matemática, como vocês trabalham, como que está organizado esse pensamento de vocês
ao longo dessa estrutura que foi esse semestre, aproveitar esse finalzinho aqui de semestre nosso para a gente organizar. Eu consegui trabalhar, dar conta desses estudantes, eu consegui ver com que eles avancem, consegui ver os problemas que eles estão trazendo dessa pandemia e como que a gente está trabalhando com eles. Bom, o que mais que a gente pode pensar, então, a respeito desse pensamento aí? Então, nós temos as nossas semanas, nós somos formados aí por 2 semanas, né? Só para a gente lembrar um detalhezinho aí como que a gente vai trabalhar, né, desses momentos de ATPC. Então, o que nós temos nesse momento de ATPC, então? Nós temos tanto a semana A quanto a semana B, elas pedem para nós formas diferentes. Na semana A, tanto o Marco como a Rosana discutiram um pouquinho mais a respeito desse pensamento computacional, te deram um embasamento todo teórico para a gente poder aprender, para a gente poder lidar um pouquinho. Eu tentei trazer para vocês agora, nessa semana B, uma atividade envolvendo esse pensamento computacional para vocês. E aí, o que eu falo para vocês? O que eu peço? Que vocês, juntamente com esses pares, ou seja, com os professores da área de vocês, ou com os colegas, aprimorem, conversem, envolvam-se no conteúdo e ver o que vocês podem fazer a respeito disso. O que é aquilo que vocês podem agregar a esse conhecimento? O que vocês podem trazer de ganho para esses alunos quando a gente trabalha com isso, tá? Por que eu estou falando que vocês podem trazer de ganho? Porque esse complemento, esse esboço desse pensamento computacional, vocês começaram semana passada, naquela semana A. Então, vocês começaram um esboço desse planejamento, não vai terminar agora, nós vamos levar isso para o semestre que vem, ou seja, vamos estar de férias, vamos curtir um pouquinho as nossas férias, dar um descanso merecido, recarregar as energias, mas a gente já deixa alguma coisa preparada ali para o início desse ano, como que a gente vai trabalhar com essa semana. Bom, então, o que mais que nós temos aí para a gente pensar um pouquinho a respeito dessa semana, né? Então, nós temos aí uma sugestão de leitura para vocês, onde vocês vão pensar, vão trabalhar, vão ver um pouquinho mais a respeito desse pensamento computacional. É um almanaque aí da ciência e computação, né? Desenvolvido é o Pensamento Computacional Volume 1, foi desenvolvido lá em Porto Alegre, né? Ele está disponível aí nesse almanaque Quinta da Computação. Aí está o endereço para vocês, dá uma olhada, dá uma lida aí para vocês, é bom a gente entender um pouquinho desse pensamento computacional. Não é a invenção da roda, é sim botar essa roda para rodar, porque a gente já tem esse pensamento, acho que a gente tem que articular um pouquinho mais como a gente se dá nesse pensamento, como que a gente trabalha com esses nossos alunos. Lembrando a todos vocês que sempre quando a gente trabalha com isso, a gente gosta de sistematizar esse encontro nosso, falar daquilo que nós abordamos, né? Nós visitamos aí um pouco dos conceitos que foram trabalhados na nossa formação de etapa. No caso, nós visitamos aí o pensamento computacional, demos uma sugestão para vocês de como explorar essa habilidade ou esse rol, pelo menos uma atividade, utilizando essa construtura de um algoritmo por meio de um fluxograma. Então, nós não exploramos o pensamento computacional inteiro, mas nós estávamos vendo o quê? A construção de um algoritmo utilizando-se um fluxograma. Então, nós fizemos um fluxograma, que na verdade é um algoritmo, para resolver o quê? Aquelas equações nossas do segundo grau, que é onde a gente utilizou, neste exemplo para vocês, o complemento do quadrado. E aí eu deixo como sugestões para vocês, se vocês quiserem ver outros exemplos de pensamento computacional, assistam os vídeos do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, da segunda série, da terceira série do ensino médio. Quando a gente faz esse mão na massa, a gente mostra aí para vocês diferentes modelos de pensamento computacional, para que vocês consigam ver outras formas de fazer. É interessante a gente conhecer, se abastecer de conteúdo, quanto mais melhor, porque aí a gente vai dar mais ênfase, a gente vai aprender mais com isso. Bom, então, para a gente poder pensar um pouquinho de nós, vocês vão responder as nossas pesquisas de satisfação aí, para poder falar um pouquinho a respeito da formação, para direcionar rumos. A gente já está vendo que já está tendo algumas mudanças do ATPC, já é contribuição nossa para as nossas formações. Bom, o que a gente tem aí para vocês? A nossa bibliografia, a nossa referência bibliográfica, que é sempre interessante. Tudo que a gente fala está colocado aqui para vocês, apesar de vocês terem um tempo pouco de estudo, mas vale a pena a gente utilizar ou otimizar esse tempo que nós temos de estudo aí, que dá para a gente estudar, para a gente aprimorar a nossa carreira, utilizar alguns desses materiais que a gente sugere para vocês, tá? Então, a gente deixa o nosso agradecimento aí a todo mundo que faz parte dessa equipe para a gente poder trabalhar. Então, quando a gente pensa nesse finalzinho de ano, esse finalzinho esse finalzinho de semestre para a gente aí, o que a gente está desejando para vocês, né? Que vocês tenham um ótimo aí, né? Uma ótima
dia para nós, de estudo, um bom trabalho para vocês. O que a gente vai trabalhar com vocês, então? Então, a gente agradece muito a tudo aquilo que está ocorrendo nesse momento, né? Que a gente está conseguindo conversar com vocês, conseguindo partilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, com essa equipe que pensa na melhor forma de vocês abordarem esse conteúdo para vocês trabalharem, e que eu deixo para vocês aqui um bom estudo, que a gente possa ter umas férias aí que nos encha, nos abasteça, nos energizem cada vez mais, que a gente consiga caminhar, porque durante esse primeiro semestre é a volta da nossa pandemia, nós encontramos muitos problemas, é uma fase de adaptação, esse ensino médio que está sendo mudado, né? Então a gente tem toda uma adaptação a esse novo modelo de ensino médio, saindo do antigo e passando para o novo. Até o ano passado nós só tínhamos esse primeiro formato, era o primeiro ano do novo modelo, mas não tinha mudado. Agora nós já temos o ensino novo mudado, tanto no primeiro ano, quanto na primeira série, quanto na segunda série. O ano que vem nós fazemos as 3 séries. E tem essa mudança, e eu acho que a gente está trabalhando com tudo isso, estudando muito, e a gente está cada vez se aperfeiçoando. Então eu deixo um grande abraço a todos, um abraço a essa equipe maravilhosa que trabalhou com a gente durante esse semestre, que não é fácil, nosso intérprete de Libra aí, que eu dou os parabéns, porque não é fácil acompanhar, às vezes, a minha fala, porque às vezes eu corro um pouquinho mais aí, né? Mas eu acho que está de parabéns todos vocês. Um bom descanso para vocês, bom final de semestre, até agosto.